tudo bem? Professor Rafael Carlos de Sociologia e mais uma aula aqui com vocês. E na aula de hoje trataremos sobre violência e criminalidade. E para a gente aprender tudo sobre esse assunto, tá aqui 6 tópicos divididos da seguinte maneira. Primeiro a gente vai estabelecer a relação entre violência e criminalidade. No segundo, vamos apresentar as causas do aumento da criminalidade. Terceiro, vamos falar sobre a cultura do medo. No quarto tópico, diferentes visões da sociologia sobre esse tema, violência e criminalidade. Depois, a sociologia da juventude e a sociologia de classes, visando explicar a criminalidade também. E, por último, a chamada estigmatização e a teoria das classes perigosas. Beleza? Já está aí com a caneta, com o caderno, tudo aí do ladinho? Espero que sim. Então anota tudo que foi importante e a gente começa falando sobre a relação entre violência e criminalidade. Primeira coisa que você tem que ter em mente. Violência e criminalidade não são sinônimos, tá? Não é a mesma coisa. Violência é uma coisa e a criminalidade, ela é uma consequência da continuidade da violência. Certinho? Então, olha só, não é sinônimo, mas são palavras que se relacionam, ok? Vamos lá, então. Violência. Violência é todo ato agressivo que tem a intenção de causar dano, de causar morte, de causar ferimento, seja a violência física, psicológica, tanto faz. Mas a violência se caracteriza como voluntário. É a pessoa que age com a vontade e a intenção de causar dano ao outro. Isso é violência. Criminalidade, atenção agora, hein? Criminalidade é a expressão dada pelo conjunto de infrações que são produzidas, tá, em um tempo e lugar determinado. Ou seja, criminalidade é o conjunto de crimes que é estabelecido dentro de um contexto espacial, temporal. E se a gente está falando de crime, obviamente a gente está falando de quê? De violência também. Mas conceitualmente não são sinônimos. O que existe é uma relação muito forte entre as duas expressões. Quando falamos de criminalidade, consequentemente, também falaremos de violência. Beleza. Dito isso, vamos começar com as causas. A gente sabe que a violência e a criminalidade são problemas muito presentes no nosso cotidiano. Não somente no Brasil, mas no mundo todo. Existem casos, né, e mais casos, de violência, de criminalidade, de etc. Né? Muitos tipos de violência, muitos casos de criminalidade. E por que isso acontece? Segundo a sociologia, não existe uma única causa. Não existe um único fator que explique o aumento da criminalidade, que explique a perpetuação da violência. Mas existe um conjunto muito variado de fatores, que são, por exemplo, a explosão demográfica. Aí a gente está falando principalmente da violência urbana. Tá? A gente sabe que ao longo do tempo, principalmente no século passado, o número de pessoas morando nos centros urbanos, nas cidades, superou bastante o número de pessoas que moram na zona rural. Muita gente saiu do campo, né, da zona rural, da atividade agrícola, para procurar emprego nas cidades. E com isso houve uma explosão demográfica, ou seja, a população cresceu muito nas áreas urbanas. Então você tem cidades muito grandes no Brasil que tem uma população muito grande também, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, são cidades extremamente populosas, né? Geralmente as capitais são cidades muito populosas. E quando tem muita gente vivendo num espaço pequeno, reduzido, sem infraestrutura, geralmente isso acaba causando determinadas condutas desviantes, determinados tipos de violência que levam à criminalidade. Como, por exemplo, assalto, roubos, furtos, etc. Beleza? Outro fator, a decadência de valores morais. Aí seria já um fator cultural. Não seria mais necessariamente um fator geográfico, né? Mas seria um fator relacionado à questão da moralidade, da cultura, da perda da importância dos valores, né? Muita gente considera isso como um fator importante. A sensação de impunidade. As pessoas olham aí crimes e mais crimes acontecendo e as penas às vezes consideradas muito pequenas, ou então a pessoa nem cumpre, né, a pena por aquele crime que comete. E isso gera uma sensação de impunidade, ok? Outro, fatores culturais como a discriminação racial,
o racismo, o machismo, o sexismo, esses preconceitos eles também acabam fomentando atos agressivos, atos de violência e também de criminalidade. A cobertura da mídia, né, da criminalidade, também reforça, de certo ponto, essa questão aí do fascínio de muita gente por esse mundo do crime. Então também é visto como um fator. A desigualdade socioeconômica, que se traduz na desigualdade de oportunidades também. Sobretudo ali, se a gente está falando de jovens, né? De jovens da periferia, de jovens das classes mais baixas, que acabam não tendo a mesma oportunidade de estudo, de trabalho, de emprego, do que o jovem da classe média, por exemplo. Isso pode levar parte desses jovens ao mundo do crime, entendeu? Além também da violência estrutural e sistêmica, certo? Que é a violência que a gente chama de violência invisível, né? Não é necessariamente a violência que a gente percebe do soco, da agressão, do chute, do pontapé, mas é a violência de como a sociedade foi se formando ao longo do tempo, estabelecendo para determinados grupos sociais e pessoas papéis minoritários, papéis ali secundários, segregados socialmente. E também a questão da segregação e da estigmatização social, do estereótipo, da rotulação que por vezes a sociedade faz em relação a alguns indivíduos, como por exemplo os moradores de comunidades, de periferia, favelas, que simplesmente por morarem naquele espaço segregado, acabam sofrendo atos de violência e sendo tratados como criminosos, ok? Então tudo isso aqui compõe fatores, causas, que a gente pode elencar para entender o aumento da violência e da criminalidade, sobretudo nas últimas décadas e principalmente na área urbana, né? Nas chamadas grandes cidades. E aí isso gera, o conjunto desses fatores que a gente citou, gera aquilo que se chama de cultura do medo. Afinal de contas, o que é isso? O que significa esse termo cultura do medo? Atente aqui, ó. Se a gente junta o aumento da criminalidade urbana, gerada por todos esses fatores que citamos anteriormente, e a sensação de insegurança que existe por parte das pessoas no dia a dia, no senso comum, nós temos a cultura do medo. A criminalidade urbana é um dado, é um fato, é estatístico. Só que essa criminalidade, quanto mais ela vai se acentuando, mais ela vai despertando nas pessoas uma sensação de estar inseguro, uma sensação de que a qualquer momento aquela pessoa também vai ser violentada, de que a qualquer momento ela vai ser assaltada, ela vai ser estuprada, ela vai ser roubada. Essa sensação da insegurança, aliada ao aumento da criminalidade, gera a chamada cultura do medo. E aí cada vez mais a gente observa nas paisagens urbanas muros altíssimos com cercas elétricas, né? Os muros e as grades da cidade. Isso é um reflexo desse comportamento que faz parte da chamada cultura do medo. A cultura do medo é o resultado, né? É o resultante desagregador que ocorre quando um sentimento de perigo que está muito presente entre as pessoas nas relações sociais se reproduz na sociedade, diminuindo o grau de coesão entre os indivíduos, né? E facilitando estratégias de dominação que sejam autoritárias. Porque, como a gente sabe, muitas vezes, pelo medo, né, pela insegurança, a gente acaba abrindo mão, inclusive, da nossa própria liberdade. A filosofia mesmo fala sobre isso quando cita o contratualismo, quando cita as teorias de Thomas Hobbes, que ele diz que o Estado absolutista surge como uma necessidade para que os homens percam o medo e a insegurança do estado de natureza. Então a gente já vê isso na literatura filosófica, na literatura política. E, de certa forma, nas relações sociais, isso também se reproduz e se traduz como uma realidade perceptível para nós. Ok? Então, toda vez que você ouvir o termo cultura do medo, você já sabe o que é. É o resultante dessa soma do aumento da criminalidade urbana, causada por diversos fatores, aliada a uma sensação que existe entre as pessoas, no senso comum, de insegurança. Fechou? Beleza? Vamos então para o próximo tópico. Esse aqui, eu quero que tu dê uma atenção especial, inclusive até desenhe ali no teu caderno aquele triângulo que eu vou te explicar o que é, beleza? Então, ó, se liga que isso aqui é muito importante.
é a chamada perspectiva sociológica sobre a criminalidade, que na verdade não é uma só, são 4. Existem 4 visões diferentes da sociologia sobre o tema criminalidade. Cada uma é focada em determinado fator, em determinada característica, ok? Esse triângulo aqui, que é uma junção de vários triângulos também, né? É porque professor de humanas, né? Aí matemática, geometria, a gente se atrapalha, mas você não, que você é fera. Esse triângulo, ele tem aqui a letra D, a letra F, a letra C e a letra R, tá? Essa letra D, ela é D de desordem. Desordem social, certo? Pela perspectiva da desordem social, você tem uma ideia evolucionista / positivista sobre a criminalidade. Professor, explica, eu não estou entendendo, vou explicar. Um dos principais valores que o positivismo defende é a ordem, certo? Os autores positivistas, como Augusto Conte, por exemplo, que você conhece, são autores que defendem a ordem e o progresso. Essa frase aí tu já está familiarizado, né? A frase da bandeira do Brasil. A nossa bandeira ela tem um lema positivista, a defesa da ordem e do progresso. Quando não há ordem, existe o quê? Desordem. Então, por essa ideia positivista, o aumento da criminalidade ele é fruto da desordem social, da falta de ordem social. Por isso, para resolver a criminalidade, é necessário impor a ordem social e manter essa ordem também, certo? Só assim a sociedade consegue se desenvolver e progredir. É o lema da nossa bandeira. Tem a teoria da frustração. Essa é da desordem. A da frustração é a ideia de que, por existirem desiguais oportunidades na sociedade, muitas pessoas que são excluídas entram no mundo do crime, porque elas se frustram com essa desigualdade, com essa falta de oportunidade, e acabam, né, indo para esse outro lado, o lado da criminalidade. F de frustração. Letra R de rótulo. Na ideia do rótulo, na teoria da rotulação, considera-se que o próprio Estado, as instituições governamentais, elas já agem de forma discriminatória contra determinados grupos sociais. É o que a gente também chama de estigma, ou estigmatização, né? Então, por exemplo, o próprio Estado já exclui e segrega os moradores de comunidade, de periferia, os mais pobres, né? Então você percebe que essa exclusão ela já é oficial, ela vem da própria instituição governamental. E isso gera o chamado rótulo. O que é rótulo? É estereótipo, estereotipação, é estigmatização. E tem a teoria crítica, que é uma teoria que aponta a necessidade de reforma das leis e também do Código Penal para resolver a questão da violência. Beleza? Então existem visões diferentes e essas visões podem ser compreendidas por esse triângulo aí. Desordem, frustração, rótulo e crítica. Fechou? Adiante. Existem também 2 perspectivas que explicam a criminalidade por grupos sociais, por um viés, por um olhar mais voltado à questão dos grupos. Uma é a sociologia da juventude, a outra é a chamada sociologia das classes, certo? Como é que cada uma delas explica a criminalidade, o aumento da criminalidade, da violência, etc. Atenção. A sociologia da juventude explica a criminalidade pela questão etária, por isso que é da juventude. O que é questão etária? É idade. Então essa teoria, essa visão vai dizer que os jovens, eles são mais propensos a cometer crimes, exatamente porque é uma característica da idade. A ideia da aventura, da experiência, entendeu? Então tudo isso faz com que o mundo do crime seja fascinante para essa faixa etária, para a faixa etária do jovem, do adolescente, por conta desses sentimentos característicos da idade que ele tem, certo? E as características de rebeldia também, né, que está muito associada à juventude. O gosto pelo imediato, a necessidade de vivenciar aquela experiência, né, de fazer alguma coisa para chamar a atenção da sociedade. Então, essa perspectiva voltada à juventude acaba entendendo que o aumento da criminalidade, principalmente nos centros urbanos, tem muito a ver com isso, com a questão da idade, com a questão da juventude, da rebeldia. Exemplo, as gangues de jovens nas grandes cidades geralmente é formado por quem? Por pessoas ali entre 13, 14 até 18, 19, 20 anos. Então, grande parte das pessoas que estão nas gangues,
são os jovens, né? Inclusive nas gangues clássicas, nas gangues de Chicago, por exemplo, nos Estados Unidos, que foi objeto de estudo sociológico também, eram formadas basicamente por pessoas jovens, certo? A outra ideia aqui das classes já não vê a questão etária, mas vê a criminalidade através da perspectiva das desigualdades sociais, das questões de classe, das condições de vida, das condições socioeconômicas e também da falta de acesso a determinados bens econômicos e culturais. Existe um grupo da sociedade que é excluído disso, que não tem acesso a bens econômicos, a bens de consumo, que vive em condições precárias, miseráveis de vida. E o fato dessa condição de vida, dessa condição socioeconômica, ser uma condição que não é boa ou adequada, isso pode inspirar as pessoas a entrar no mundo do crime, a praticar atos criminosos por conta dessas condições, certo? Exemplo, jovens das classes operárias, aqui não é mais a questão só de ser jovem, tá? Mas é da classe. Das classes operárias, das classes de trabalhadores dos anos 60, que formaram o chamado movimento punk inglês, que via na rebeldia, na violência, uma forma de se expressar também, certo? E aí você está relacionando isso à questão da classe social. Não mais só da idade, ou não da idade, mas sim da posição que aquele indivíduo ocupa na pirâmide social, na estrutura social. Então você percebe que já existe aí duas perspectivas diferentes. A sociologia da juventude vai associar a questão etária e as características da juventude, né, esse ato mais aventureiro, mais desprendido, mais rebelde, que pode incitar os jovens a praticarem atos de violência e, consequentemente, cometerem crimes. E a questão das classes, da desigualdade social, da posição que o indivíduo está no sistema de produção, na pirâmide social, também como motivadora para essa violência ou criminalidade. São perspectivas distintas, ambas têm a sua coerência e validade. Ok? E aí, para a gente poder fechar a aula de hoje, vamos falar sobre uma teoria também muito importante, chamada teoria da estigmatização. Tá? A teoria das classes perigosas. Né? A teoria das classes perigosas surgiu na França ainda no século XIX. A França é um dos países europeus que primeiro se industrializou, né? No século XVIII ainda. Então, no século XIX, você já tinha uma grande quantidade de pessoas que trabalhavam nas fábricas, o chamado proletariado. Certo? Naquele momento histórico, né, o proletariado vivia em condições muito precárias, porque a inexistência de leis trabalhistas, a profunda exploração das relações de trabalho acabou levando a isso, como consequência. Então você tem uma associação do aumento da violência e da criminalidade em Paris, na capital francesa, com as condições miseráveis das classes trabalhadoras. As pessoas começaram a fazer essa associação. A violência e a criminalidade cresceu porque a condição de vida das pessoas ficou pior. A condição de vida da classe trabalhadora piorou e isso fez com que aumentasse a taxa de criminalidade e violência em Paris no século XIX. Então essa teoria surgiu lá com os franceses. Só que ela também acabou sendo adotada em outros lugares, como no Brasil, por exemplo. Muito do que a gente pensa sobre criminalidade e violência no Brasil tem a ver com isso também. Tem a ver com esse raciocínio de condição de vida muito pobre e miserável ser ali um trampolim para o aumento da violência e da criminalidade. Isso criou na classe burguesa, na elite francesa, uma preocupação com a segurança, porque começou a associar a violência à classe trabalhadora. A percepção dos jovens das classes populares, da classe baixa, da classe média, da periferia no Brasil, ela também é vista como isso, como uma classe perigosa. Né? E então isso é uma coisa que rotineiramente percebemos nas políticas públicas de segurança no Brasil e no próprio ideário coletivo, no imaginário do cidadão brasileiro, associar a determinados grupos sociais e condições de vida à questão da violência e à questão da criminalidade. E com isso, né, a gente chega na teoria do Erving Goffman, que é a teoria do estigma, que ajuda a entender como são integrados ou segregados
determinados grupos na sociedade. E os jovens de periferia fazem parte desses grupos segregados, como foi citado anteriormente. Com isso, encerramos mais uma aula de Sociologia. Espero que tenha sido proveitosa e a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau.